Boa tarde, pessoal, ou bom dia, ou boa noite. Revisão nono ano, professor Maicon. Vamos começar então o nosso assunto. Eu separei aqui 20 exercícios que eu peguei lá do banco de prova da Positivo, né? Vamos ver se a gente dá essa sorte aí. Mas de qualquer forma eles vão servir para a gente revisar o nosso conteúdo, beleza? Então ali, ó, começando do último pro primeiro, né? Então tá lá, ó, diferencie ligação iônica e covalente. Então a gente tem que lembrar o quê? Que ligação iônica é a metal com metal, covalente é ametal com ametal e metálica é metal com metal. Mas, professor, como é que eu sei que ele é metal, que ele não é metal? A gente tem que lembrar que é pelas cores da tabela periódica, né? Então, por exemplo, quando você olha lá na tabela periódica de vocês estão vendo que eles possuem cores, né? E essas cores, ó, por exemplo, o amarelo aqui, ó, são os ametais, são os gases, né? Enquanto o azul aqui, ó, são considerados metálicos, né? Então é pela cor que a gente vai diferenciar, né, se é metal, se é ametal. E é uma forma bem mais fácil aí da gente saber, né? É o nosso querido pulo do gato para não perder tempo, né? Então, ligação iônica é quando ocorre ligação química entre um metal e um ametal. Tudo bem? Lembrando que as características do átomo de metal é brilho próprio, conduzir eletricidade, né? E os ametais normalmente são os gases, oxigênio, gás carbônico, enfim, cloro, né? E por aí vai. Então, como é que você pode diferenciar? Ligação iônica. Um vai compartilhar elétrons, outro vai perder elétrons, né? Porque, por exemplo, família 1A e 2A eles são metais. Se ele é família 1A, quer dizer que ele tem um elétron na última camada. É mais fácil ele perder um elétron do que ganhar 7. Né? Então esse átomo, por exemplo, ele tende a perder elétrons. Enquanto o outro átomo lá, que é um ametal, ele tende, por exemplo, a ser família 7A, 8A. É mais fácil ele ganhar 1, 2 elétrons do que perder 6. Então ele vai ganhar elétrons. Resumindo, ligação iônica. Um ganha e o outro perde, por isso que é um metal e um ametal. Enquanto ligação covalente, eles vão compartilhar elétrons. Normalmente são dois gases fazendo a ligação química, né? Ou vários gases fazendo ligação química, como por exemplo lá o CO2, que é o carbono e o oxigênio. São dois gases, são dois ametais. Lembrar essa questão aí, galera? Então, a outra questão ali está, por exemplo, perguntando assim, ó, fórmula eletrônica e estrutural, por exemplo, ali do gás metano, que é o CH4. O que eu tenho que saber para resolver isso? Primeiro, eu tenho que saber a família desses camaradas aí. Então, eu sei, por exemplo, que o carbono é família 4A. E eu sei que o hidrogênio ele é família 1A. Então, galera, vamos lá. Vou colocar aqui na câmera, vamos relembrar como é que faz essa ligação eletrônica aí. Então, olha só. Se eu sei que o carbono é família 4A e o hidrogênio é família 1A, sempre quem tem menor quantidade vai ficar no meio, e que tem maior quantidade, aqui por exemplo, é hidrogênio, tem 4, vou colocar ele em volta. Então vou colocar 4 hidrogênio aqui em volta do carbono. Se ele é família 4A, quer dizer que ele tem 4 elétrons. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. O hidrogênio é a família 1A. Então vou colocar aqui um elétron em torno de cada. Beleza. Tá aqui. Se ele tem um elétron, o hidrogênio normalmente ele tende a ter características do átomo que ele está fazendo a ligação química. Como o carbono ele é um ametal, se você consultar a tabela periódica lá, você vai ver que ele é um gás, ele é um ametal. Então o hidrogênio ele vai ter características de ametal também. Ametal com ametal, ligação covalente. Então aqui ele perde ou compartilha um elétron, aqui também e aqui também. Então essa é a ligação eletrônica, onde eu faço a distribuição através dos elétrons. Como é que seria a estrutural? Eu copiaria a mesma forma que eu fiz aqui, o carbono, os hidrogênios em volta, de uma forma que facilite eu distribuir esses elétrons, né? Vou colocar aqui, ó. Fiz aqui, beleza. Como é que eu vou representar? Cada tracinho desse aqui, ó, é uma ligação que ele fez com o seu respectivo átomo. Então, ó, o carbono fez uma ligação com esse hidrogênio, então eu passo um traço aqui, fez uma ligação. Ele fez outra com esse outro aqui, passo outro traço aqui.
fez uma com esse e também fez uma com esse. Essa é a fórmula estrutural, eu represento as ligações através de traços, ok? Bem simples aí para vocês, né? Só para vocês relembrarem. A câmera tá com dificuldade de focar aí, né? Tá oscilando, mas eu espero que dê para vocês entender aí, ok? Então, ligação eletrônica e ligação estrutural, tudo bem? Então vamos lá. Então olha só, então a gente fez aí a fórmula eletrônica e estrutural do gás metano, e essa fórmula que está representada aí, CH4, é a fórmula molecular, como que ele é encontrado em sua molécula. A representação molecular dele é o CH4. Então, como existem esses três tipos de ligações, nós acabamos de ver os três tipos. A ligação iônica ocorre com aquilo que a gente acabou de falar, né? Um ametal com metal. Então vocês veriam aí a única alternativa que se encaixa, né? Veria aqui, por exemplo, a letra D de Deus me ajude e marcaria lá, ok? Por exemplo, outra pergunta ali, ó. Se um elemento X pertence à coluna 2A, ou seja, ele tem 2 elétrons na última camada, se ligar a um elemento Y da 7A, qual será a fórmula do composto obtido? Vamos lá para a câmera de novo. Então, ó, 2A se juntando com Y7A. Então, você fez o que, ó? X é da família 2A e Y é da família 7A, tudo bem? Então, ele tem, vou colocar aqui um elemento, ó, X, 2 elétrons, 1, 2. Vou colocar aqui, ó, Y, 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Vamos lá, ó. Se ele tem 7 elétrons, é mais fácil ele perder 7 ou ganhar 1 para ter 8? Lembra que sempre eu vou perguntar. Ele tem todo átomo quer ter 0 ou 8 elétrons na última camada, tudo bem? Então olha só, se ele tem 7, é mais fácil ele ganhar 1. Ele pega 1 aqui, ó. Beleza. O Y agora, ele tá com 8. Só que o X, ele tá instável aqui, ó. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar mais um Y. 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que eu vou colocar mais um Y? Porque agora o Y não precisa pegar 1. Esse aqui não precisa perder 1. Agora vamos ver, ó. Ele pegou 1, ficou com 8. Esse perdeu 1, perdeu 2, está com 0. Esse ganhou 1, está com 8. Tá todo mundo feliz nessa brincadeira? Tá todo mundo com 0 ou 8 elétrons? Então, beleza, essa é a ligação estrutural. Como é que seria representado isso estruturalmente? Ficaria X, Y, aqui outro Y, e eu colocaria o tracinho igual eu fiz ali, ó. Essa é a ligação estrutural. E a molecular seria X, Y, 2. Por quê? Eu tenho 2Y e um X. Tudo bem? Então, essa é a questão que a gente acabou de ver. 17. Tudo bem? Qual seria a fórmula do composto obtido? Aí você pode escolher qual delas você quer representar aí. Se você quer representar a fórmula molecular, a estrutural, né? Ou a eletrônica. Pode ficar à vontade. Eu prefiro que vocês coloquem a molecular, que é XY2. A gente vai ver que vai ter outros exercícios abordando o mesmo tipo de questionamento, tá bom? Então, ó, como obtemos os sais? A gente tem que lembrar que o sal é produzido através do processo de neutralização. Então, tem que lembrar o seguinte, meu caderninho da Hello Kitty, não tirem sarro. Então, lembrem, ácido mais base, esses são meus reagentes, vai formar qual produto? Vai formar sal mais água. Essa é a fórmula, é padrão para todo o processo de neutralização. Lembra que ácido é aquela substância que vai liberar H+, e base vai liberar OH-. Quando eu junto um ácido com uma base, sempre vou produzir um sal e uma água. Por exemplo, ó, isso daqui, ó, H2O, isso aqui é água.
Eu misturei um ácido e uma base, eles vão se encontrar, vão se agrupar lá, fazer a ligação química e formou água. Esse NaCl aqui, ó, isso daqui é o nosso sal de cozinha. Então, ó, um ácido e aqui uma base. Sempre vou formar o que? Sal e água, tudo bem? Então essa é a questão que a gente acabou de ver também. Como obtemos os sais? Através do processo de neutralização, ácido mais base, produzindo sal e água. Essa é a resposta completa da questão, ok? Olha a 14, ó. 14 é aquele que a gente já treinou bastante. Tá falando assim, ó. A cal viva é um material muito usado por pedreiros, pintores e agricultores, representados pela fórmula CaO. Então vamos lá. CaO. Verifique a que função está representado. Então vamos lá, lembra daquela regrinha que a gente tem que lembrar na cabeça, ó. Normalmente os ácidos começam com H. Ele começa com H? Não, então não é um ácido. Normalmente as bases acabam com OH. Ele acaba com o grupo hidroxila OH? Não, também não é uma base. Então vamos ver, o óxido é quando são dois tipos de átomos. São dois tipos de átomos ali? Sim, o cálcio e o oxigênio. Um dele é o oxigênio? Sim, então é um óxido. Lembrando, para ser óxido, tem que ser dois átomos e um deles tem que ser o oxigênio. Então aí no caso seria um óxido. Lembraram disso? Tranquilo, pulamos para a próxima. Marcaria lá a letrinha C de Cristo me ajude. Iríamos para o próximo. Essa atriz aí de vestibular da PUC, a gente chegou a ver sobre isso, né? Sobre óptica aí, né? A gente tem que lembrar o seguinte: ângulo de incidência, né? A gente tem que lembrar que a luz ela não se propaga, não faz curva, né? Ela sempre se propaga em linha reta. E a gente tem que trabalhar sobre isso. Tem que lembrar o quê? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. Mas o que é essa incidência e a refração? Incidência é a luz que está chegando no espelho e refração é aquilo que está saindo, tudo bem? E a gente tem a normal traçada ali no meio dela. Vou pegar aqui um exercício que já tem um desenho feito para facilitar a nossa visualização desse exercício, tá bom? Então tá perguntando ali, ó, num ângulo de 30 graus, ok? Vou colocar aqui na câmera e vamos fazer esse exercício aí como é simples. Então vamos lá. Então olha só, eu tenho aqui esse ângulo que está aqui batendo, que é o de 30 graus do nosso exercício. Esse ângulo que chega é o de incidência e o que sai é o refletido. A normal ela sempre vai estar em um ângulo de 90 graus com o espelho. Isso daqui no caso é o espelho, ok? Então olha só, se aqui eu tenho 30 e esse anormal aqui que é traçado sempre no ângulo de 90 graus com o espelho, quanto que falta para eu completar esses outros 90 aqui? Concorda que aqui vai dar 60 graus? Fechando esses 90? Ora, se eu sei que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de recidência, refletido ali, né? O que vai acontecer aqui? A gente vai poder calcular também o que está acontecendo aqui. Vai se tornar igual, né? Vamos lá, 60 e 30. Quanto é que dá isso aqui? Somando tudo, não tem que dar os 180 graus? Então, se você somar tudo, vai dar os 180 graus. 60 com mais 60, 120, com mais 60, 180, ok? Então, o ângulo de incidência. O único cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: ele pode comentar com vocês o ângulo entre o espelho e o ângulo que está incidindo, ou o ângulo entre o incidente e o raio refletido. Ele pode comentar ou sobre esse ângulo todo, eu tenho que lembrar que a normal passa no meio, ou ele pode citar o valor entre o espelho e esse, ok? Isso a gente tem que lembrar. Então eu tenho que saber o quê? Que o ângulo de incidência é igual ao refletido. Por quê? Porque se eu tiver aqui com um olho, vou fazer um olho bem bonitinho aqui, ó, lindo. E aqui estou olhando para o espelho, ela vai bater e eu vou ver um objeto que está aqui nessa posição. Tudo bem? Então só esse objeto poderia ver meus olhos de volta. É assim que a luz se propaga, ok? Nunca fazendo curva, beleza? Vamos para a próxima. Então olha só, o próximo exercício aí está falando o seguinte, ó, deixa eu buscar outra folha aqui em branco,
que aquilo ali já foi. Então olha só. Diante de uma grande parede vertical, o garoto bate palmas e recebe um eco 1 segundo depois. Se a velocidade do som do ar é 340 metros por segundo, o garoto pode concluir que a parede está situada a uma distância aproximada de... Eu tenho que lembrar o quê? Sobre as fórmulas, né? Eu vou colocar direto a fórmula que está aí, que vai no caso ser ΔS sobre ΔT. Então ele me deu velocidade, né? Metros por segundo é velocidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 340 igual. Ele quer saber o que? A distância aproximada. Então deixa eu pausar aqui rapidinho, gente, que eu tenho que bater aqui na porta. Deixa eu dar uma olhadinha. Pronto, galera, vamos lá, voltamos aí. Então olha só, deixa eu colocar aqui a câmera rapidinho. Então vamos lá, aqui está a fórmula, né? Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Então ele falou que a velocidade era 340 metros por segundo, a distância é o que ele quer saber e o tempo. Como ele não deu informação de tempo, eu sei que é metros por segundo, eu coloquei aqui 1 segundo. O que vai acontecer? Eu vou multiplicar isso em cruz, né? 340 vezes 1, 340 ΔS. ΔS então é a distância. Então vai dar 340 esse cálculo, ok? Muito simples, marcaria lá a alternativa e iria para o próximo. Só que o que eu tenho que prestar atenção é o seguinte, galera. Tem que tomar cuidado que alguns exercícios ele querem saber se a velocidade é a total, se a velocidade é até o objeto. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? Por exemplo, ele está falando o seguinte, ó. O eco depois de 1 segundo. Né? E se a velocidade do som é no ar 340 metros por segundo, o garoto pode concluir que a parede está situada a uma distância aproximada de... Beleza, até aí ele quer saber a distância aproximada aí que o garoto está, tudo bem? Agora, se ele quiser saber a distância da parede, eu tenho que lembrar que eu tenho que dividir isso por 2, porque eco é o som batendo na parede e voltando. Então, tudo bem, é uma distância dupla. Agora, se eu quero saber a distância da parede, eu tenho que fazer isso dividido por 2. Não o som voltando, só o som indo e batendo na parede. A gente já fez isso em sala de aula. Por favor, não errem isso, hein, galera. Olha só, um elemento A possui um número atômico igual a 6. Lembra que o número atômico é aquele que vai embaixo, né? Z igual a P igual a E embaixo, né? O número atômico é aquele Z. Então ele falou que o número atômico é igual a 6. Enquanto o elemento B possui um número atômico igual a 8. Ele quer saber o que? A molécula, né? A ligação molecular. Como é que vai ficar desse composto aí? Igual aquele que a gente tinha feito lá, né? Que eu tinha pedido para vocês. Que a gente fez lá, eletrônica, estrutural. Que eu fiz tudo isso com vocês, ok? Então vamos lá, galera. Ó, vou colocar aqui a câmera de novo, né? Pra gente relembrar isso daí. Vamos lá, deixa eu ligar aqui a câmera. Então olha só. O que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte, ó. O elemento A, número atômico 6. Eu tenho que lembrar que essa parte de baixo é o número atômico igual de prótons igual de elétrons. E o elemento B, número atômico é igual a 8. Eu vou procurar aqui na tabela periódica agora, uma tabela legal. Vou pausar um pouquinho e a gente já volta. Bom, galera, não tive nenhuma tabela periódica aqui na apostila. Eu baixei uma aqui rapidinho, tá? Só para vocês olharem. A gente vai ver quem é o elemento A, que o número atômico é 6. Então essa tabela, o número atômico é lá em cima. Então o 6 a gente está vendo que é o carbono ali, ó. Tá em cima do carbono aí, você tá vendo aqui que é o 6, né? Então o elemento A é o carbono, 6 o número atômico dele, aquele ali em cima mais uma vez, tá? E o elemento número B, que tem 8 ali, né? É no caso o oxigênio, tudo bem? Identificado isso, a gente já pode voltar lá para resolver o exercício. Então vamos lá resolver esse exercício. Ele está perguntando assim, ó. Então, qual é a molécula formada aí, né, quando os dois se juntarem? Um com carbono, eu tenho que saber quantos elétrons na última camada do carbono. Você olhou na tabela periódica, você vai ver que ele tem 4 elétrons na última camada, ok? Essa tabela periódica aqui, ela é tão ruim que ela não fala nem a família dos átomos aí.
Mas se vocês olharem na apostila, vocês vão ver que o carbono, vamos dar uma olhada ali rapidinho, tá ficando um monte de janela já aqui aberta. Então olha só, o carbono ele é família 4A e o oxigênio ele é família 6A. Então vai ser um ametal com um ametal. Eu já sei que é uma ligação covalente, tudo bem? Então carbono 4 elétrons, oxigênio 6 elétrons. Vamos voltar para o exercício. Então olha só, ele quer saber da junção desses dois, ok? Vamos pegar aqui de novo então, vamos fazer isso no caderno para vocês entenderem a aplicação disso. Então tá aqui, ó, A6, B8, ou seja, é um carbono, o outro é oxigênio. Vou colocar aqui, ó, carbono, 4 elétrons, 1, 2, 3, 4. E o oxigênio, vou colocar aqui os 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, o oxigênio ele tem 6 elétrons. É mais fácil ele perder esses 6 ou ele ganhar 2? Ganhar 2, não é isso? Então ele vem aqui, pegou 1, ficou com 7, veio aqui, pegou mais 1, ficou com 8. Beleza, mas o carbono está estável? Não. Então o que eu vou ter que fazer? Pôr mais um oxigênio com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra, todo mundo tem que estar estável e feliz nessa ligação química aí, hein? Ok? Então vamos lá. Se ele tem 6, ele vai ter que pegar 2. Olha os dois aqui que ele vai pegar, ó. Pegou mais um 7. Pegou mais um 8. Tudo bem? Então ficou o quê? CO2. CO2. Tudo bem? Só que o C eu chamo de, no exercício, A. E o B eu chamo de oxigênio. Então ficou o quê? AB2. Se o C é o A, o oxigênio é o B, como a gente viu no exercício, fica AB2, ok? Vamos voltar lá para o exercício, vamos ver qual é a alternativa. Então tá ali, ó, alternativa D de Debiloide, tudo bem? Vamos para a próxima aí, ó. Um exercício ali, número 10, por exemplo, vamos relembrar, ó, ele quer saber, vamos ler, ó, muitas reações químicas acontecem em meio aquoso. Solução 1, contendo H2SO4, 2H2CO3, são facilmente encontradas e pode reagir com BaOH para formar, enfim, galera, tem um monte de substâncias aí, ele quer classificar o que? Respectivamente, na ordem que ele citou. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele quer saber o que é cada um. Então vamos olhar lá primeiro, ó, o número 1, H2SO4. Começou com H? Começou. Então, o número 1 é um ácido. Beleza. Vamos para 2. A 2 ali, estão vendo que é H2CO3, ácido carbônico. Começou com H? Começou. Também sei que é outro ácido. Tudo bem, vamos para o 3 agora. BaOH. Então vamos lá. Começou com H? Não, não é um ácido. Acabou com H? Acabou. Se terminou com H é uma base. Então, o 3 é uma base. Beleza, vamos para o 4 agora. Então ficou por enquanto ácido, ácido, base. Então a gente estaria em quais aí? A gente estaria entre A e B, ok? Já eliminaria C, D e E, porque ele aí tá ácido, ácido e sal, né? A E de Neymar, opa, E de estupro, opa, E de escola, vamos lá. Que bobeira, né? Mas vamos lá, só para descontrair um pouco, senão ficar chato. A 4. PaSO4. Vamos lá, galera. Começa com H? Não. Acaba com OH? Também não. São dois átomos. Então não é uma base, né? Não acaba com H, não é uma base. São dois átomos? Não. Tem o Ba que é um, o S que é outro e o O que é outro. Ou seja, também não é um óxido. Para ser óxido tem que ser dois átomos e um deles o oxigênio. Não é. Quem é que sobra? Sobra o sal. Então, por enquanto, estamos em ácido, ácido, base e sal. Não mudou nada, ainda estamos entre A e B. Olha a pegadinha deles aí, olha o pulo do gato aí. Então vamos lá. Agora vamos ver a 5.
A 5 é BaHCO3. Ou você pode ir para a última também, ó, BaCO3. Tudo bem? Aí fica a critério seu. Aí é uma pegadinha, galera. Essa é uma pegadinha clássica. Vamos lá. Começa com H? Não. Vamos partir da última. Vamos para a última, ó. BaCO3. Começou com H? Não. Acabou com OH? Não. Também não é uma base. São dois átomos? Não. Então o que sobra? Sal. Beleza. Vamos para outra ali. Começou com H? Não. Acabou com OH? Não. São dois átomos? Não. Quem é que sobra? Sal. Então seria o quê? Sal e sal. Ok? Eles tentaram te confundir colocando um H ali entre parênteses para você pensar que ele começou com H. Tá bom? Mas não começou. Essa é a pegadinha deles. Então ficamos com a alternativa A de amor. Beleza, vamos pro próximo. Tá perguntando de ligação iônica de novo. A gente já sabe que é metal e ametal. Aqui a questão ó, de óptica, né? Sobre o que é opaco, sobre o que é translúcido, o que é transparente. O que a gente tem que lembrar é o seguinte. Deixa eu pegar uma imagem aqui pra gente relembrar isso. Então olha só, galera, achei uma imagem aqui, ó, na internet rapidinho, ó. Então o meio transparente, a luz vai passar completamente ali, por exemplo, por um vidro. O vidro de um carro ali completamente transparente, eu consigo enxergar o que está atrás daquele vidro, por exemplo. Tudo bem? Então isso é um meio transparente. O meio translúcido é quando aquela imagem ela não é completamente visualizada pelo outro lado. Então aquele espelho que você tem aí na sala de vocês, por exemplo, na janela, que você não enxerga direito o que está do outro lado, aquilo é um meio translúcido. Você não consegue definir uma imagem porque pode olhar na imagem, nessa imagem que está aí na tela de vocês, que ocorreu um desvio, né, uma refração daquela imagem. Você não conseguiu focar a imagem. Tudo bem? Já o meio opaco, né, por exemplo, a parede, a porta, a madeira, a luz não passa por ela, tudo bem? Então, esses são os três tipos de formas aí dos meios ópticos dos raios de luz, ok? Então, meio transparente, a luz passa por completo, são os vidros aí de carro, por exemplo. O meio translúcido é aquele que a gente vê a claridade do outro lado, mas a gente não consegue definir a imagem. Tá? E o meio opaco é aquele que bloqueia por completo os raios ali de luz, ok? Então vamos voltar lá para o nosso exercício, vamos ver como é que anda, se falta muito, né, para a gente acabar, porque o vídeo está ficando longo. Então vamos lá. Então galera, cátion e ânion, vocês têm que lembrar o que? São aqueles átomos que possuem cargas, né? Cátion tem carga positiva, ânion tem carga negativa. Se um átomo tem carga positiva, quer dizer que ele perdeu elétrons. Se um átomo tem carga negativa, quer dizer que ele ganhou elétrons. A gente já lembra disso, a gente falou várias vezes sobre isso. Eu não vou representar isso mais uma vez porque o vídeo já está com meia hora. Tudo bem? E teve alunos que reclamaram dessas minha revisão que os vídeos estão ficando longos. Então, mais uma vez, é um favor que eu estou prestando, tá, gente? Um abraço para todos vocês. Boa prova. Sei e acredito que vocês vão tirar notas excelentes. Abraço e boas férias já. Valeu?